Muito bem, vamos começar então. Eu quero oficialmente abrir esse nosso encontro, o encontro agora de abril do Projeto Carreira. Quero dar as boas-vindas para todos os que estão aqui com a gente. Me apresentar, eu sou a Ana Cláudia Plihal, eu sou uma das coordenadoras do Projeto Carreira, que é um projeto dentro da pastoral da Paróquia de Santana, aqui da Diocese de Santo Amaro. E enquanto pastoral, a gente tem justamente como objetivo levar também um pouco de conteúdo relacionado ao mercado de trabalho, compartilhando, né, como a gente escuta muitas vezes nas leituras nas missas, compartilhando os nossos dons, aquilo que a gente aprendeu, porque se tem uma coisa que nunca diminui quando se compartilha, ele é o conhecimento, né? O conhecimento ele só cresce quanto mais a gente compartilha. Então, o objetivo é esse, é estarmos aqui reunidos, e enquanto uma pastoral dentro da igreja, todos são super bem-vindos, independentes de suas crenças, das suas formações, do seu passado, ou o que a gente quer muito é inspirar o futuro. Eu quero abrir, então, o nosso encontro de hoje com uma oração, para que a gente entre todo mundo na mesma sintonia. Então, se vocês puderem acompanhar, concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E o que a gente acredita muito é que justamente sabedoria, ela vem com experiência, ela vem com conversa, ela vem com conteúdo, e que eu espero que seja válido para todos vocês que estejam nos acompanhando nesse dia, nesse período desse finalzinho do dia dessa terça-feira. Missão do Projeto Carreira, que eu comentei, né? Compartilhar, então, algo que foque no desenvolvimento profissional, acolher todos os participantes. A ideia é a gente tem esses encontros acontecendo no mínimo uma vez por mês, com temas relacionados ao mundo corporativo, ao mundo profissional, ao mundo do empreendedorismo. Você, enquanto fruto gerador de produtos e serviços, né, indivíduo gerador de produtos e serviços, a ideia é que todos vocês se sintam super acolhidos nesses momentos de trocas de experiências. E, de alguma maneira, levar um pouco de esperança, através também do testemunho de tantos profissionais católicos, cristãos, que se unem, né, de coração aberto para compartilhar o que eles sabem, o que sabem fazer, compartilhar aquilo que eles, de fato, acreditam que possa fazer a diferença. Todos os nossos palestrantes, todos os nossos colaboradores, né, speakers que se juntam a nós, o fazem de forma super de coração aberto, né, sem custo nenhum, são profissionais com um valor que a gente jamais poderia pagar, então é uma grande doação que eles fazem para a gente também, e eu tenho certeza que o que a gente pode dar em troca é a nossa colaboração, a nossa participação e o nosso engajamento, e principalmente fazer com que aquela sementinha de esperança renasça no coração de cada um de vocês. E para o encontro de hoje, especificamente, onde a gente vai falar muito dessa sociedade focada no desempenho, e eu até coloquei no meu post no LinkedIn, né? A gente corre constantemente atrás de alcançar metas, aí a gente alcança a meta e a gente já está buscando uma meta mais ambiciosa, e isso acaba virando uma dinâmica onde nem precisa ter ninguém cobrando a gente mesmo se cobra a estar superando incessantemente essas metas, mas no final do dia, isso leva a gente a quê, de fato? E essa é a proposta do encontro de hoje, da gente ouvir um pouquinho com a condução aqui. Mudando o slide, vamos lá. Do Marcos, que vai estar interagindo com o nosso super convidado, o Emílio Terron, filósofo. O que a gente tem em comum? Ele também fez processamento de dados, eu também, então um técnico filósofo, eu achei essa combinação impressionante, e com especializações em psicologia social, psicodrama, ou seja, uma bagagem aí, uma complementação, que quanto mais eu caminho
na minha vida profissional, mais sentido me faz. Porque no final do dia, essas metas todas que a gente atinge, a gente só consegue através das pessoas. Então, entender a pessoa nesse contexto do ambiente de trabalho, por mais técnico que você seja, eu acho que é a grande chave aí de se encontrar a felicidade no que se faz. Mas isso são conclusões minhas, deduções minhas. Eu quero mais ouvir essa conversa entre o Marcos Ferreira, que é o nosso amigo e também co-coordenador aqui do Projeto Carreira, o nosso paroquiano super presente na nossa vida em comunidade, que trouxe aí para a gente, então, o Emílio, para falar um pouquinho. Passo a bola para vocês, eu vou voltar no finalzinho da conversa para a gente fazer o fechamento, mas antes de mais nada, queria agradecer ao Emílio, ao Marcos, que viabilizou esse encontro, mas a todos vocês também que se juntaram a nós com essa proposta de conhecer mais, de se aperfeiçoar, de trocar experiências, de refletir e, quem sabe, assim, sair daqui melhor do que entrou, né, no comecinho do nosso encontro, ok? Muito obrigada, Marcos, bem-vindo, Emílio, a palavra está com vocês. Boa noite, obrigado, Ana, obrigado. Eu lembrei quando você comentou, né, de a gente estar fechando um objetivo e começando o outro, isso acho que tem acontecido nas últimas 2 décadas. Eu lembro, como executivo do banco, né, a gente feliz lá em setembro que tinha fechado as metas, e aí o nosso executivo, nosso head mundial, aí mandou uma mensagem dizendo stretch it goal, né? Então, assim, vamos ampliar, né, a meta, né? Então, é um processo realmente que vem acontecendo. Para mim é um privilégio, né, ter esse bate-papo com o Emílio. É uma pessoa, um cara aí que eu admiro muito. A gente teve um encontro na época, né, eu era do ABM, nós éramos lá 600 pessoas, e aí passamos, o banco passou por um processo de várias aquisições, né, adquiriu o Banco Real, o Bandeira, Paraibã, Cibramed, e era muito diferente para a gente precisava explicar à época para o pessoal de banco de varejo no Brasil o que era esse olhar, né, mais europeu, mais holandês, de cuidado com as pessoas, cuidado com o meio ambiente. Então, tinha algumas conversas que eram muito diferentes à época, quando se falava de cuidado, né, do meio ambiente, de ter uma boa relação, né, com os fornecedores. E era uma fala que na época era muito estranha, hoje é natural esperar, mas mesmo na época o Fábio trouxe isso, né, o Fábio Barbosa trouxe isso como sendo não só o que se esperaria, mas seria inevitável no futuro, né, uma visão muito interessante já isso lá há 20 anos. E aí a gente, né, chamado pelo RH para dar conta, né, de 600 pessoas para 25 mil, para dar conta desse momento que era muito diferente, desse jeito diferente. E aí nós éramos 8 executivos, então, junto com o RH, para pensar como é que se poderia lidar com o jeito, né, com essas situações diferentes. E aí a conclusão foi, precisamos de alguém diferente. E aí, então, a gente convidou o Emílio, né, o pessoal estranhou, mas né, os vice-presidentes apoiaram muito, assim, poxa, trazer essa ideia do filósofo, conversar conosco. E aí, desde então, eu fico muito feliz aí, ter uma admiração, só cresce pelo Emílio, e sempre juvenil, né, e aí eu comecei a entender que o tempo passa para mim, para ele não passa. E aí eu entendi por que as pessoas falam que os filósofos são imortais, né? E aí está, né, o exemplo vivo aí da imortalidade dos filósofos. Emílio, obrigado pelo carinho, e passo a bola para você, né? Para você falar um pouquinho aí dessa tua experiência, né? Como que todos nós temos tido aqui, e que a Ana fez, né, observou muito bem, que a gente vive um tempo em que parece que tem um conjunto de demandas e a gente parece não dar conta de tanta necessidade de conhecimento e especializações, né? Como é que você está vendo isso na tua realidade, nas organizações, nas tuas intervenções, né, filosóficas? Bom, então boa noite a todos. Muito obrigado pelas palavras, Marcos. É recíproco, viu, essa admiração, e não é demagogia, não, e é uma aliança muito fértil para mim também. E obrigado, Ana, também, pela tua introdução, que já foi dito muita coisa, né? Você já fez um belo de um preâmbulo, assim. Então, eu vou aproveitar essa deixa de vocês e vou falar, porque eu acho que o que a gente está vivendo hoje, de algum modo, também me toca, né? Esse momento estranho. O Daniel até falou antes da gente começar aqui, não é um momento difícil, é um momento de desafio, né? E eu passei por isso, né, de algum jeito, mas assim, eu tive que me tornar diferente. Essa foi para poder continuar sobrevivendo, né? Eu
como você falou, né? Eu comecei a minha carreira como tecnólogo, né? Como analista programador. Eu entrei com MS-DOS, eu programava em Clipper, né? COBOL, linguagem C, fazia fluxograma. Então, vocês imaginam, né? Então, eu entrei num contexto corporativo, trabalhei em multinacional e eu casei muito cedo, né? Então, isso também é uma coisa que vai intensificando um pouco o caos, né? Com 18 anos, eu já tinha uma filha. Então, fui lançado para o universo corporativo para sobreviver, para dar conta de aluguel, condomínio, fralda, né? E numa dessas, assim, num trabalho que eu estava fazendo, eu sofri um acidente na estrada. Eu estava já fazendo o meu último momento nesse universo de funcionário em empresa, foi na antiga Elida Gibbs, que é a divisão de produtos de toalete, né, da Unilever, lá em Vinhedo. E numa dessas, meu carro rodou na estrada, eu falei, meu Deus, né? Nasci de novo, né? Eu acho que essas experiências elas têm um valor porque elas põem em xeque, né? Fala, o que eu estou fazendo na minha vida? A gente não precisa passar por essas experiências limites para poder acordar, né? Mas elas ajudam muito quando a gente se depara com uma experiência limite, né? E aí eu falei, bom, poderia ter morrido ontem, né? O que teria perdido? E eu tinha já uma paixão muito grande por essa história de literatura, filosofia. Eu falei, eu vou me lançar para isso, né? Então isso precipitou essa entrega, né? Isso faz 22 anos em que eu praticamente vivo de filosofia, né? Vivo dando aula hoje em faculdade de medicina, dou aula para grupos, né? Grupos abertos, grupos de teatro, grupo de dança, trabalho com escola, com molecadinha. Depois de 12 anos que eu trabalhei em escola, eu voltei a dar aula no ano retrasado. Então, eu tenho um certo convívio assim com diferentes faixas etárias, né? E eu tenho percebido assim o impacto do que está em jogo no nosso mundo, o que vem se produzindo em todas as faixas etárias, né? Conforme essa pergunta do Marcos, né? O que eu estou achando desse tempo, né? O nome desse nosso encontro é esgotamento ou realização, né? Essa sociedade do desempenho como esgotamento ou realização. E eu acho que o que interessa muito, se a gente acompanhar o olhar dos filósofos para esse momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente vai ficar bastante assustado. Então, o que eu vou primeiro fazer aqui uma abordagem com vocês sobre um diagnóstico em relação a esse momento em que a gente está vivendo. Mas eu não quero deixar todo mundo asfixiado, né? Se sentindo claustrofóbico. Então, eu prometo que eu vou sair com algumas ideias com as quais vocês podem lidar para poder encontrar uma quase lufada de ar puro, assim. Então, eu vou seguir um pouquinho um pensador do século XX chamado Michel Foucault. Eu acho que vocês, em algum momento, já devem ter escutado, ou estudam ou estudaram, né? Ele foi um pensador assim caríssimo em relação a uma certa compreensão do funcionamento do poder sobre a vida, o poder que incide sobre os nossos corpos e almas, né? E ele tentou fazer uma espécie de genealogia do modo como a nossa subjetividade, a nossa maneira de desejar, de perceber, de sentir, ela é produzida. Ou seja, o que ele está pondo em xeque aqui é uma espécie de disposição natural para a vida. Ele está mostrando para nós que há forças em jogo que nos levam a querer determinadas coisas, a sonhar com determinadas coisas, a sentir determinadas coisas. E eu vou, assim, se a gente for acompanhar a jornada dele, ele vai dizer assim, bom, a gente saiu de um momento em que o poder incidia sobre os seres humanos a partir de uma lógica do suplício, aquele que transgredia
era condenado a morrer em praça pública, era decapitado, era amarrado em cavalo, era queimado num azeite. Ele descreve todos esses rituais bárbaros de condenação, né, que levava toda a comunidade para uma praça para desencorajar a reprodução daquele ato, né? Depois ele vai falar assim, aí se começa uma reivindicação, né, para que o poder, de algum modo, aquele que ostentava dessa autoridade, se renovasse para contemplar uma reivindicação das pessoas, porque muita gente era desproporcional. A pessoa às vezes cometia um crime mínimo e era condenado a uma coisa atroz como essa, né? E aí o que ele diz é isso: aquele poder que era um poder de morte, um fazer morrer, né? Ele fala, parece que ele vai se renovando e começa a cuidar da vida, cuidar da vida. Então entram esses momentos da punição, então do suplício, ele começa a ser punido, começa a se isolar, a nos trancafiar, né? A nos penalizar economicamente e nos incitar a nossa liberdade. Até um ponto em que há uma espécie de invenção, né, de um pensador, um filósofo chamado Jeremy Bentham, que criou lá um panóptico, né, uma torre em que o topo, a partir de um jogo de venezianas, leva a pessoa que está dentro a conseguir enxergar quem está fora, e quem está fora não enxerga quem está dentro. Então, vocês imaginam, isso foi criado no interior de um presídio, né, de uma instituição que cuidava de delinquente, e que produziu uma mudança radical. Ele fala, aí se inaugura uma sociedade disciplinar, onde do topo você tem uma vigilância permanente sobre as pessoas, no limite nem precisa ter gente lá dentro desse espaço de vigilância, porque as pessoas já vão se sentir vigiadas, né? Elas vão se comportar como se tivesse um olhar permanentemente sobre elas. É um olho que não pisca, um olho sem pálpebra, que economiza energia, que não leva aquela violência da intervenção dos carcereiros. E ali na prisão pode ter não só um delinquente, pode ter uma criança na escola, pode ter um funcionário numa fábrica, pode ter um soldado no exército. O que eu queria que vocês entendessem agora é que o poder vai se renovando do suplício, punição, para um momento em que ele fala há uma sociedade disciplinar que surge, né? Uma sociedade que cuida do modo como a gente vai servir para o mundo desde o momento em que a gente nasce até o momento em que a gente morre. Só que tem esse pensador chamado Byung-Chul Han. Ele fala, será que a gente continua nessa sociedade disciplinar? Será que para a gente ser monitorado, vigiado, controlado, a gente precisa estar sob esse confinamento? E a ideia dele é assim, olha, esse panóptico, esse olhar de vigilância, ele foi internalizado, ele foi digitalizado. Ou seja, a hipótese dele é nós saímos de uma sociedade disciplinar em que se pauta por essa exigência de confinamento, e hoje a gente pode ser determinado em qualquer lugar do mundo onde a gente esteja. Em qualquer lugar do mundo a gente é vigiado, a gente é controlado, a gente é assediado. Né? Então, basta você pensar na maneira como hoje funciona esse coreano. Ele tem um livro chamado Psicopolítica. Psicopolítica. Ou seja, é uma política que incide sobre um campo pré-reflexivo. Ele invade um terreno inconsciente. Basta a gente ver a maneira como a gente deixa rastro através da nossa interação com a tecnologia. Seja, a gente faz uma pesquisa e aquilo se converte em uma posterior oferta ou num produto que vai ser oferecido para nós.
A gente conversa com um amigo em casa, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Aí, de repente, começa a aparecer para você alguma coisa que tem a ver com aquela conversa que você teve com o teu amigo. Quer dizer, o tempo inteiro a gente hoje se coloca para servir para uma espécie de máquina de produção, né? A gente, por exemplo, a gente faz qualquer pesquisa ou age de qualquer... Eu não quero nem falar para vocês aqui o modo como eles têm assim, uma escuta em relação aos nossos comportamentos mais privados e mais íntimos que ocorre dentro no espaço doméstico. E que isso alimenta bases de dados, né, como Cambridge Analytics, e depois fomenta determinadas ações que se converte numa publicidade, num programa, né, numa alguma coisa que venha capturar a nossa atenção. Eu queria... E a ideia dele é o seguinte... Não estou interrompendo, só fazer a observação que essas referências que você está dando, depois, quando a gente publicar lá no canal do YouTube e divulgar, a gente também coloca nas observações. Aí, semana a gente coloca, né, a questão do Foucault, do Byung, né, e os demais filósofos. Sim. Você sabe que aí, só para colocar um ponto, acho que para você, que acho que é onde você está chegando, né, que a gente teve duas situações que, para mim, aqui foram bem interessantes, e essa última, muito recente, que até me levou nessa ideia de bater esse papo com você, né? Eu lembro que há uns 15 anos, uma das pessoas do meu time veio conversar comigo porque ela não estava conseguindo ocupar novas posições, e ela me dizia, poxa, já é a minha terceira, estou indo para a quarta especialização, e eu não consigo sair da posição que estou. E aí, num evento no mês anterior, né, uma das pessoas também, quase que num desabafo, dizia isso, que ela está fora do mercado, já fez 5 especializações, e não sabe o que as empresas querem porque ela está super qualificada. E aí a sensação que eu tive, né, desses profissionais é que eles estão buscando, né, incessantemente essa resposta, talvez por alto, né, um estímulo, você comentou, isso está tão dentro que a gente nem se apercebe, que talvez a demanda, né, se internalizou, né, se institucionalizou. Mas aí a observação é que a gente vai deixar essas referências também, as pessoas depois podem consultar. Não, perfeito, Marcos. O que a ideia aqui é que a gente possa pelo menos esclarecer um pouco o que está em jogo para ver como é que a gente conduz o nosso desejo em relação a esse momento, né? A questão, a saída para a nossa vida ou o impasse para a nossa vida se trata da gente pensar como a gente lida com o desejo. Esse é o ponto mais importante, assim. Tem um filósofo do século XVII que ele fala: a felicidade ou a infelicidade de alguém depende da qualidade do ser ao qual ele se liga por amor. Ou seja, depende do que você deseja. Se você se liga por amor ao que é pequeno, provisório, você vai ter uma felicidade pequena, provisória, uma coisa oscilante, como a Ana falou no começo, e nesse ensejo aqui da palestra, em que a gente fica... Deseja aquilo, a gente realiza uma coisa, tem mais 10 desejos atrás querendo ser realizado. E a gente entra numa asma infinita. Então, é por isso que o que me importa é a gente poder pensar como a gente pode cuidar do modo como a gente deseja. Porque se a gente se entregar aos valores que chegam para nós através de mídia, através da linguagem ordinária, através de rede social, através de novelas, através daquilo que chega todo dia de modo cotidiano, a gente simplesmente vai reproduzir esse mal-estar que toma conta em escala planetária, né? Nesse instante que a gente está vivendo. E é por isso que esse pensador, por exemplo, como Foucault, quando ele olhou esse mundo e viu esse jogo de poder em tudo, ele precisou, para escapar dessa asfixia, encontrar uma saída para a vida dele. Tanto é que aí ele foi pensar num espaço da ética, num cuidado de si, alguma coisa que a gente pode ter alguma margem de liberdade para se elevar dessas injunções de saber e poder que vem fazendo com que a gente
sofra o tempo inteiro e que lamente, que se constitua como esse ser que hoje é nesse sentido que eu quero dizer para vocês, né? Qual é o diagnóstico do tempo? Em que a gente está vivendo um mundo em que a gente não sonha, em que a gente não tem mais uma capacidade de imaginar. Se eu perguntar para vocês hoje o que vocês pensam em relação ao futuro da nossa sociedade, vai ser mais viável para a vida humana? Vai contribuir para que a gente tenha relações mais interessantes? Dificilmente alguém consegue vislumbrar uma coisa como essa. Ou seja, não que não exista, mas a gente tem uma impotência de imaginar, uma impotência de fabular. A gente vive um momento em que a gente está condenado a uma certa depressão ou uma melancolia, que parece que, segundo a Organização Mundial da Saúde, é esse o mal do nosso tempo, né? É o que mais tira a gente do trabalho, mais tira a gente das escolas, mais tira a gente das faculdades. Isso é um indício dessa nossa incapacidade de experimentar. A ideia de que a gente reduz tudo a um grande consumo, mas dificilmente a gente se ousa a entrar numa determinada relação para sair diferente. Em geral, o que a gente faz é reforçar aquilo que a gente é. E uma experiência implica numa mutação, em alguma coisa em que você entra de um jeito e sai diferente. E o que parece que o sintoma da nossa depressão contemporânea tem relação com isso, com incapacidade de sonhar, incapacidade de experimentar. Esse já era um sintoma que o Walter Benjamin já tinha levantado. Ele dizia assim, ele no final da Primeira Guerra, ele percebeu que aquelas pessoas que voltavam das trincheiras, os soldados, em que a gente acha que essas pessoas têm muita coisa a nos dizer, né? Pô, o cara está lá numa experiência de vida ou morte. Diante de uma situação como essa, o Walter Benjamin falou a querer escutar essas pessoas, e ele percebeu que eles voltavam mudos. Ou seja, eles não convertiam aquela vivência em experiência. Esse corpo nosso, ameaçado um tempo inteiro, em que a gente se coloca no mundo como se a gente tivesse que concorrer com o outro permanentemente, em que o outro é um rival, em que a gente não sente que a gente está numa espécie de hospitalidade nessa existência. Isso nos leva a ficar numa posição muito defensiva. E por isso que a gente está com prejuízo nessa potência onírica, fabulante. É por isso que a gente tem problema hoje, que é o que se diz, né? A gente padece a gente não tem condição de experimentar empatia. O valor da amizade está difícil, porque se a gente se torna esse sujeito empreendedor de si mesmo, que tem que triunfar a qualquer custo, você acha que você vai ter uma relação de amizade, que era um valor extremo para os gregos? Através da amizade, você não está nem vigiando, você não está punindo o outro. Através da amizade, você está se cuidando e você está cuidando do outro. Num mundo que exige essa alta performance, esse é o ponto do Byung-Chul Han. A nossa sociedade já não é mais uma sociedade disciplinar. A nossa sociedade é uma sociedade do desempenho. E a gente internalizou esse panóptico. Esse panóptico ele foi digitalizado e internalizado. Ou seja, a gente acha que a gente pode ser tudo que o mundo nos oferece. A gente pode ser bonito, a gente pode não ter ruga, a gente tem que ser alta performance, a gente tem que ser bem-sucedido, a gente tem que ter uma família maravilhosa, a gente tem que ser feliz o tempo inteiro. Então, a gente fica preso a esse ideal, né? E, em relação a ele, a gente, quando olha para a nossa vida, você fala, poxa, eu não sou essa potência humana, né? E é por isso também que ele diz assim, o quanto a gente está impedido de lidar com um aspecto negativo da vida. É um excesso de positividade, é um excesso de luminosidade. A gente tem que reconhecer tudo que a gente está vivendo, tem que saber de tudo. Por isso que a gente lida tão mal, por exemplo, com angústia, com tédio, com solidão, com silêncio. Quando a gente sente esse pequeno desassossego,
num mundo que fala, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser feliz, você tem que ser maravilhoso o tempo inteiro, e você pode. Se você não pode, a culpa é sua. A gente simplesmente se desimplica do mundo em que a gente está vivendo e acha que a culpa é nossa, né? E é por isso que o sintoma desse tempo, diferente do começo do século, em que o Foucault estava tratando ali dessa sociedade disciplinar, em que a sombra desse mundo era os histéricos, eram os delinquentes. Agora, o que esse mundo produz, o que condena as cinzas, é o deprimido, o loser, o cancelado, né? O melancólico. Essa é a figura, porque a gente imagina vocês, um mundo em que não coloca nenhum limite para a gente, que era uma marca de uma sociedade disciplinar. Havia limite. A gente parava um momento de trabalhar. A gente assistia a televisão, chegava uma hora que tudo ficava faiscando ali, a gente ia dormir. Agora a gente não dorme mais. Assim, a gente tem que pagar para dormir, tem que tomar um remedinho para dormir, dorme com o celular do lado, com o WhatsApp ligado, ansioso, será que aquela figura curtiu a minha foto? Será que fulano de tal respondeu o meu e-mail? Será que ele vai responder a minha mensagem? Né? Então, assim, é um momento em que a gente está vivendo essa sociedade do desempenho, em que a gente internalizou esse tirano. O agressor e a vítima coincidem. A gente se tiraniza. A sujeição já não é... A gente não tem que resistir a uma sujeição em relação a um outro. A sujeição é contra nós mesmos, né? Então, eu acho que primeiro é a gente poder estar atento, viu, Marcos, em relação a esse tempo em que vem se produzindo esses sintomas por um excesso de exigência, em que a gente não para nunca e a gente está absolutamente esgotado porque a gente tem a sensação de que a gente pode tudo e a gente lida muito mal com esses aspectos que o Byung chama de negativo e que talvez seja a coisa mais crucial da nossa vida. O quanto uma experiência de dor, o quanto uma angústia, por exemplo, o tédio, o Walter Benjamin ele falava, é o pássaro onírico que choca ovos de ouro. O tédio nos leva a criar, o Daniel sabe bem disso aí. O tédio leva a gente a querer procurar uma outra situação para a nossa vida. Agora, se a gente acha que quando a gente é visitado quando a gente é visitado por essas coisas que são difíceis, a gente acha que a gente está doente, aí então a gente simplesmente anestesia ao invés de transformar esse pequeno desastre, ou às vezes essa catástrofe, em algo criativo e transformador, a gente fica sedado, né? Então, tem um livro desse Byung-Chul Han que chama Sociedade Paliativa. Ou seja, esse nosso melindre com dificuldades tem levado a gente a recorrer a esse aparato da indústria medicamentosa, né? Que nos leva simplesmente a continuar funcionando para o mundo. E talvez um encontro... Manda bala. Eu vou chamar ele de Byung, você me corrige, né, se a pronúncia está correta, mas eu lembro de um momento em que ele trata, né, que ele vai fazer discussão entre a potência, né, e a impotência. Ele fala, mas a gente fica nesse processo de que eu posso tudo, e em alguns momentos eu tenho que usar não potência, que não é a impotência, né, quer dizer não para tanta atividade. E aí eu estava lembrando do Yuval Harari, quando ele fala sabe, da breve história da humanidade, mas que ele cita um pouco, né, Emílio, aí talvez ouviu o quanto que a gente é o próprio, né, você comentou, a gente é o próprio sensor e a própria vítima disso. Ele conta, assim, há 10 mil anos, né, quando a gente dá conta que ficar, né, os peasants lá, catadores, ficar buscando comida cada vez mais longe, como ela vai eliminando, eu vou cada vez mais distante, né, 3, 4 horas para chegar onde eu desejaria mais 3, 4 horas para voltar. E eles descobrem que as sementes caem e pode plantar mais perto. E aí a conclusão deles é uma conclusão muito parecida com a tecnologia, né? Se eu conseguisse trazer uma tecnologia, no caso da plantação deles, mas para nós, tecnologia, que resolva grande parte do meu trabalho, vai ter muito mais tempo para eu poder ter bons encontros, né? Saborear esse momento, né? da não potência, do tempo para mim. E o que eu vejo é que isso parece quase que uma autoilusão, porque quanto mais a gente resolve o problema, parece que mais tempo nos é exigido para outras situações. Como
como é que é esse processo em que, se eu já não tenho mais tempo e entram atividades, demandas novas, eu preciso fazer escolhas. E aí o que parece que você está trazendo é que, em algum momento, de alguma maneira, a gente passa a priorizar uma resposta muito imediata, tomando aquele tempo que era desse momento onírico, né, do tédio, ou do que o Domênico de Masi chamou de ócio criativo, que quando eu sou criativo é quando eu estou no ócio, né? Essa escolha, como é que é lidar com essa escolha de ser impelido a ir buscando, quando, na verdade, a solução está e usar da não potência, né? Que o Jung diz, é o poder de não fazer, né? Ao invés de impotência, que é não conseguir fazer. Olha, Marcos, tem duas coisas aqui que fizeram um comentário aqui no chat, né? Um comentário desse vem chumbo, hein? Quem é Carlos? Esposa exigente demais. Cuidado, hein? Mas o que ele é engraçado que ele está falando uma coisa, não sei se é brincadeira ou se é real, né? Mas, de fato, aqui a gente vê uma mudança no modo como a gente concebe o poder. Quer dizer, o poder não está no chefe que massacra o funcionário. Aqui, no caso, assim, ele aceita aquela relação com o chefe que o massacra, talvez porque em casa tem um poder que incide sobre ele muito maior. Será que ele vai querer ser bem visto? Vai continuar a ser bem visto pela mulher, pela mãe, pelo filho? Será que o filho dele vai topar ser levado para a escola com um Clio velho, né? Enquanto a gente fica... o que eu estou querendo dizer para vocês é que essa foi a novidade que o Foucault trouxe. Pensar essas forças que incidem sobre a nossa vida, não de modo localizado, mas elas estão capilarizadas por todas as relações sociais. Aí então, talvez ele seja vítima de um poder que está no espaço doméstico, ainda maior do que no espaço onde se configura relações de poder mais evidentes, né? Mas, em relação ao que o Marcos está dizendo, eu acho, Marcos, assim, primeiro é uma escuta fina sobre o corpo, né? Porque o que acontece assim que leva a gente a desejar a nossa própria repressão, né? Que cilada é essa que a gente entra, que a gente deseja a nossa própria tristeza, a gente deseja isso que nos massacra, né? Então tem assim uma coisa que eu acho interessante, que às vezes a experiência de uma queda, a experiência de uma situação até difícil de se confrontar, uma situação de desastre, pode ser a deixa para que a gente limpe um pouco essa tralha que pesa sobre a nossa vida e que botou a gente, sabe, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E chega uma hora que, às vezes, a vida empareda tanto que, se a gente não criar um valor próprio, a gente está morto, né? Então, tem alguma coisa que, do lado de uma aparente impotência, quando a gente está fora da tarefa, quando a gente não está nesse jogo da visibilidade, talvez coincida com essa impotência a emergência da inauguração de um novo mundo mais real. Aí que você pode, de repente, começar a perceber se você precisa se guiar por esses deveres que foram inoculados em você, ou se você pode se guiar por outros afetos, afetos de alegria, prazeres mais simples, tornar a vida mais elementar, cada vez mais elementar, né? E eu acho que eu queria, assim, para eu cumprir a minha promessa, eu sei que a gente já está batendo aqui 8h15, eu queria trazer algumas ideias, eu não sei se vocês concordam com isso, de eu deslocar um pouquinho. Tem um comentário aqui no chat do Luiz, que gostaria de saber do Emílio o que os filósofos pensam sobre o efeito da pandemia. Com o trabalho, mas já que não gasto tempo no trânsito. Luiz, tem um site de uma editora chamada N-1, e ela pegou registro, comentário de todos dos maiores filósofos vivos e o modo como eles estão interpretando esse momento. E tem de tudo, viu, Luiz? Tem de tudo. Eu quero acreditar que isso foi um acontecimento
que pôde nos forçar a pensar, a repensar a nossa vida. Essa surpresa que aconteceu, que a gente achava que o mundo nunca ia parar, né? A gente achava que seria impossível não trabalhar. E a gente viu, não. Acontece. Acontece coisas que ultrapassam completamente a nossa possibilidade de imaginar, de representar. A gente é surpreendido e aí tem toda essa mudança absoluta em que a gente já não consegue ter os mesmos movimentos, o nosso sensório motor é abalado. Isso pode ser uma chance da gente poder perceber coisas que antes essa grande saúde dominante não nos autorizava a sentir. Eu acho que todo mundo aqui teve que se haver com a precariedade da vida, teve que se haver com morte, teve que se haver com perda de gente que a gente amava, né? Eu acho que tudo isso pode ser uma chance da gente não lidar com essa pandemia como alguma coisa que passou e bola para frente. Tem alguma coisa de crucial que não pode passar. É isso que eu quero insistir, porque achar que a vida vai voltar ao normal, que tudo vai voltar como era, é de um empobrecimento dessa experiência que a gente teve, né? E eu quero acreditar como, por exemplo, o Franco Berardi. Por isso que eu estou falando que tem de tudo. Tá? Tem filósofos que falam aumentou, intensificou, agora recrudesceu o monitoramento sobre as nossas vidas. Foi só o Agamben, por exemplo, um italiano, ele fala isso, né? Que tudo isso foi um grande pretexto para se intensificar esse biopoder que incide sobre as nossas vidas. E tem um outro que está falando, não, talvez é justamente agora que a gente percebe o quanto a gente precisa do afeto, a gente precisa do outro, o quanto esse eros que está agonizando, que nos leva a uma depressão, talvez agora ele tenha a necessidade de emergir no mundo. É como se a gente tivesse, talvez, é urgente a nossa necessidade de ir para a alteridade, para aquilo que nos tire da gente, para aquilo que nos levaria ao outro, né? Então, é nesse sentido que eu acho que tem de tudo. E cabe a nós aqui dar um sentido, quer dizer, tem esse Foucault, quando morreu, no enterro dele, o Deleuze falou assim: se o pensador não é pego pela garganta por um campo de impossibilidade, ele não é um pensador. É fazer desse campo de impossibilidade um possível. Isso é disso que se pensar, é isso. É criar um possível. Isso não está dado. Eu acho que o que nos cabe agora é criar esse possível para a gente. Essa reconciliação com a vida, que se dá no mesmo lugar, esse amor à vida, que talvez a gente possa pensar, ele implica um trabalho de criação. Ele não está dado. Não está dado. Exige de nós um estado de criador para que a gente possa se reconectar, se revincular à vida. E quando a gente fala de depressão, melancolia contemporânea, a gente está falando desse sujeito que parece que perdeu aquilo que o ata à vida, né? Parece que a vida perdeu o sentido. E é por isso que a gente fica debaixo das cobertas, a gente não encontra sentido. A Ana falou no começo desse nosso encontro, a gente tem uma vida o tempo inteiro, uma demanda infinita. Começa segunda-feira, aquela agenda e faz isso, faz aquilo, faz... Chega no final da semana, você pergunta para você: o que eu vivi? O que eu vivi? O que foi? O que me transformou? Que encontro que foi real? Né? Dificilmente a gente resta alguma coisa para nós. E é nesse sentido que a gente está com dificuldade de converter vivência em experiência. Ou seja, dotar de sentido. A gente não vê sentido, é maquinal. É uma vida quase, né, automatizada, é uma vida em que a gente está num modo meramente funcional. E o que o Marcos está falando, que talvez a gente precisa romper com isso. E aí tem isso que ele está dizendo, esse estado da contemplação, esse estado do ócio, né? Essa disposição em que a gente pode pensar como uma aparente inutilidade, talvez seja aquilo com que a gente pode começar a se relacionar. Quer dizer, encontrar um amor, uma atenção profunda pelas coisas.
né? Hoje parece que tudo passa por nós, mas nada fica, né? Nada se retém. A gente não tem muita concentração para nada. Mas fala aí, Marco. Fala, Marco. A gente poderia dizer o que você está propondo, eu fiquei pensando, é que não é o não trabalho, mas é uma ressignificação desse trabalho, é fazer desse trabalho uma experiência, né? Vivê-lo. E vivê-lo, né, plenamente como parte da nossa vida, mas ele não pode ser a totalidade da vida, né? Ele deve ser, talvez, aqui um catalisador de promoção dessa vida, né? Porque aqui todos nós, de uma maneira ou trabalhamos. Agora, talvez, eu fiquei pensando se você estava chamando atenção, né, para isso, se é a capacidade que a gente tem de olhar para esse nosso contexto, esse nosso envolvimento e ressignificá-lo, né? Dar um significado novo para essa vivência, né, para essa experiência. Seria mais ou menos esse o caminho, como um alento para que o trabalho continuará sendo parte, né, de parte da nossa vida, né? Uhum. E aí, você chamou, e aí, fechando, né, até a gente estava conversando antes, né, do início aqui, e eu lembrava, né, do Deleuze, quando ele o Deleuze, né, que fala quando o Deleuze fala que em umas situações como essa, né, a gente se sentir mal, isso é um sinal de saúde, né? O problema seria passar por isso tudo e estar inerte, né, sem ter esse sentimento, sem mudar o sentimento. Então ele vai chamar aqui é um sinal de estar saudável, se sentir mal durante esse processo, né? Ter esses sintomas que você citou aí, não repelir o sintoma da depressão, da melancolia, mas é vivê-lo, né? Entender essas razões e aí ser capaz de transformar. Seria essa ressignificação que a gente está... Exatamente isso, Marcos. É você olhar um sofrimento como uma potência de ser tocado pela vida, de ser afetado. É desmoralizar as dores. As dores, você pode deslocar a perspectiva e perceber que uma inquietação pode ser um catalisador de processos incríveis, né, para a tua vida, assim. E então, assim, esse elogio ao sofrimento é muito presente, por exemplo, no Nietzsche, né? Ele fala: crescer espíritos, o valor viceja com a ferida, né? Gerar estrelas dançantes a partir desse caos que te atravessa, né? Não queira abafar, não queira só viver uma vida em que fica só presa aos pequenos prazeres, né? Mas então tem um outro olhar. O que eu estou querendo também aqui marcar é que a gente pode se relacionar com tudo a partir de outras perspectivas mais amplas. A gente não está num mundo pronto e acabado, em que parece que tudo tem uma substância e que a gente seja capaz de dissecar num mundo de coisas, né? A gente está diante de um mundo em que a gente também se renova permanentemente, que a gente encontra outras perspectivas e que talvez a poesia seja uma relação com a vida que justamente pode nos levar a encontrar outras perspectivas, a se relacionar com a gente de uma outra maneira, com o outro e com a vida de outras maneiras, né? E assim, basta a gente pensar o que eu estou querendo dizer para vocês, assim, esse valor, né, essa crença na vida, ou esse sim à vida, ou esse amor à vida, um amor fatal pela vida, ele implica isso que o Marcos está falando, de um outro olhar para o trabalho, pensar como o trabalho. Se a gente for ver lá no campo de concentração, né, não tinha lá o trabalho dignifica o homem, né? O trabalho vem a palavra vem do instrumento de tortura, tripalium, né? Então, o trabalho, no fundo, é um trabalho que sempre está a favor de um enriquecimento de algum outro. É isso que etimologicamente. Agora, como é que a gente pode pensar esse renovar e pensar o nosso trabalho como uma atividade através da qual a gente autoriza a nossa diferença vir ao mundo, a nossa singularidade, seja lá o que for, a maneira como a gente conduz uma reunião, a maneira como a gente manda um e-mail, né? Seja independente de onde você esteja, né? Você imprimir a marca do teu caráter, né? Eu acho que esse aí talvez
exige aí um estado de criação. Se você pega assim, um exemplo mais prosaico possível, alguém que anda de bicicleta olha para uma subida, você fala, não, isso aqui é uma coisa desagradável, né? Quero fugir da subida. Mas um bom ciclista é aquele que deseja a subida. Ele encontra um jeito de desejar subir. Precisa de uma outra relação. E assim a gente pode pensar, um professor, quando vai entrar numa aula, ele pode entrar de modo burocrático ou ele pode entrar com alguma coisa, ó, eu tenho um pagar para ver aqui. Tem alguma coisa que me interessa jogar nesse campo de forças. É a mesma aula, só que ele entra diferente. Isso já te leva... Quer dizer, o que importa para nós e como a gente vem encontrando um jeito de estar no mundo, fazendo com que isso que é importante para nós tenha a chance de transbordar no mundo, de vazar no mundo, né? E isso que eu estou dizendo, é um estado de... É no mesmo lugar, só que é um modo criador. Você vai visitar a tua mãe, vai num asilo, encontra esse jeito de desejar. Ao invés de simplesmente olhar passivamente, encontra esse ponto do desejo. E aí chega num ponto, eu acho que a grande conversão, não vai dar tempo da gente explorar isso, né? Mas a grande conversão é essa, assim, é perceber que o que acontece nos interessa, porque você não deseja coisas e formas. É quase um desejo pelo próprio movimento da vida. É um desejo por intensidade. Vamos lá, Você observou, né, que você fez uma observação, e o que eu vejo muito, e assim, acaba trabalhando muito com executivos, é que há um aparente medo da frustração, né? Eu não enfrento determinadas situações porque eu não sei ao certo se eu vou ter sucesso nela. E um dos aspectos que a gente sempre comenta é que a única coisa certa, né, e permanente é o estado de frustração. Agora, o que eu faço com esse estado de frustração? E é legal o exemplo que você deu da subida. O meu treino hoje, né, às 5 da manhã, era fazer 10 química. Quem está em São Paulo, na USP, sabe que é uma subida... E aí você faz assim 10 vezes aquilo. Mas ao sair de lá, né, você sai mais forte. Se você der esse sentido, né, de que aquilo tem um propósito, eu creio que a frustração é esse momento em que... E aí, né, talvez você possa trazer alguns exemplos, né? Você comentou antes, né, de citar os estoicos, mas é esse momento do desafio, da frustração, que me faz buscar alternativas, né? Ser criativo, formas de resolver, e me fortalece, né? O ditado já diz lá, o que não me derruba me fortalece, quer dizer, talvez entender que a frustração é parte da vida e não é uma parte negativa, né? Talvez uma parte importante para eu ter aprendizado. Posso caminhar por aqui? Não, totalmente, Marcos. Assim, é querer parar com o sofrimento, assim, a não ser que você esteja muito anestesiado, né? Porque viver é sofrer, porque a gente está se desfazendo de formas o tempo inteiro, a gente está lançado para alguma coisa completamente indeterminada, sem garantia. A gente sabe disso, né? Então, assim, tem algo que é intrínseco à vida. Agora, o modo como a gente extrai proveito disso é a senha. Né? Qual é o sentido? Eu acho que essa é a pergunta que a gente poderia pensar um pouco hoje. Assim, que sentido a gente vem dando para as nossas dores? Né? Geralmente, a gente fica preso a essa ideia, não, a culpa é minha, ou a culpa é do outro. Né? Mas talvez a gente possa extrair alguma coisa que intensifique a nossa vida. Né? Então, assim, que bom que aquilo está acontecendo. Né? Isso, assim, essa conversão que a gente está falando, né, de se desapegar das formas, dos objetos que nos feitiçam, que nos fascinam e que levam a gente a desejar a nossa própria repressão para corresponder a essas formas e consumir todos esses objetos. Né? Talvez a gente possa pensar assim, de como é que a gente, ao invés de se apegar a isso, se reapegar ao próprio movimento da vida. A isso que é justamente assim, aquilo que poderia tornar a nossa vida um destino em que nada mais se torna obstáculo para esse exercício da potência de criação de nós mesmos. Né? Uma situação difícil está ali, tem alguma coisa que interessa naquela situação. Como é que a gente pode, né, navegar por isso e ter justamente o privilégio, como o Luiz Fernando estava falando no começo? Quer dizer, a gente pode falar da dor de um desempregado, de viver o desemprego, a dificuldade,
a incerteza, porque a gente viveu lá. Isso, quer dizer, e aí o fato de ter vivido essa situação te dá uma condição outra para poder perceber a vida a partir de uma outra camada. Um médico, eu acho que tem que fazer parte da graduação de um médico, sofrer na carne, sentir dor, passar por experiências muito abissais, porque isso dá a condição dele estar, sabe, de poder acolher o outro, né? Eu acho que isso, nesse sentido, que assim, a gente poder perceber que isso faz parte da condição humana é extremamente humanizante, é extremamente ético, quando a gente percebe que essa comunidade com o outro, mais do que ser na cintilância, na hiperpositividade, talvez seja justamente no buraco que dá a chance da gente perceber coisas importantes para aconselhar, para dizer, para conversar, para trocar, né? Então, nesse sentido, eu acho que a dor pode ser um agente muito assim, que impulsiona demasiadamente uma vida. Claro que não é o culto à dor, não é o culto à tristeza, não é isso que eu estou... É a alegria, a vida é buscar alegria, afeto de alegria, né, que a gente está falando aqui. Mas se ela vier, sabe, é que ela seja uma embaixadora de alegrias que estão sendo interditadas. É isso que é a dor também, o sofrimento. Você sofre porque você está barrando a possibilidade de desfrutar grandes alegrias, né? Então, em nome de... É isso que interessa, né? O modo como a gente lida com isso. Porque, no fundo, assim, a gente está aqui, tem que viver, tem essa vida para viver, apesar que vocês são religiosos, né? Tem outra vida, mas para um filósofo, é essa vida que a gente tem para viver, né? É isso que temos. E o que a gente está fazendo com essa vida que a gente tem? Talvez a gente possa se guiar por afetos de alegria, né? Isso mesmo. Só que, inevitavelmente, a dor vem. A dor vem porque a gente é finito. E a vida é grande demais, a natureza é grande demais, né? Então, não tem como a gente escapar disso. Acho que o Daniel pode ajudar. Eu não lembro, acho que o Daniel pode ajudar a gente. Mas tem uma letra de música, não sei se é da Elis, que fala que amor que vem sem dor e sofrimento não é amor, né? É outra coisa. Mas aí o Daniel é que é o especialista aí no tema, mas é isso, assim, sem dor não é verdadeiro amor, né? Porque se tem amor, de algum jeito vai doer. Quem não sofreu de amor aqui, né? Então, seja qual tipo de amor, né? Seja empatia com quem sofre, né? Seja com um amigo, seja, né, que sofre por ter esse amor. Bom, mas aí o Daniel depois... Eu acho que isso é bonito que você está falando, Marcos, porque aí você vê que o amor não é essa harmonia da sessão da tarde, de encontrar o casal perfeito, né? A cara metade e pronto, felicidade para sempre. O amor é diferença, é estranhamento. O outro nunca pode ser totalmente reconhecido. Quando você reconhece o outro e quer dissecar o outro, isso é violento. A gente está diante de um universo inesgotável, né? Isso é estranho, né? Então tem dor. Então isso faz parte do amor também. A gente querer aí achando que o amor é só positividade, a gente está anulando, idealizando demais, né? Você sabe que no sacramento ali, quem realiza... O sacramento do matrimônio é um dos únicos sacramentos que é o noivo que realiza, não é o padre. As pessoas, às vezes, não sabem disso, né? E é interessante porque ali eles falam algo muito... que eu acho que é muito pertinente que você está dizendo, em que um se entrega para o outro na condição de que o outro não tome a posse dele, né? Então, a entrega multa sem posse de ninguém, né? Porque é a condição para poder ter essa relação, né, do matrimônio. Ana, dá para fazer uma pergunta que chegou no Facebook aqui, do Fábio? Estava esperando um momento. Você lê aí, Marcos? Leio sim, né? O Fábio, que é um colega que está sempre presente com a gente aqui, ele fala assim: a visibilidade é o carro-chefe em todos os lugares. O que você acha, Emílio? O tempo dessa visibilidade, estar em rede o tempo todo, isso é algo que vai perpetuar? Então, eu acho que essa que vai perpetuar, essa exigência, essa convocação vai perpetuar, né? Okay. Aí cabe a gente a pensar, você quer aderir ou vale a pena instaurar uma distância para manter alguma sanidade, né? Tem um filósofo contemporâneo, né, que está vivo, que é o Giorgio Agamben. Ele tem um texto chamado O que é o Contemporâneo? E ele fala que ser contemporâneo não é
está atualizado a par de tudo que está acontecendo ou está participando de tudo aquilo que é oferecido. Ser contemporâneo é ter uma certa capacidade justamente de se desidentificar com o mundo atual, de instaurar uma distância. E é por isso, por causa dessa distância, que é possível encontrar essa zona de sombra que essa hiperluminosidade encobre. E também encontrar, no meio desse mundo sombrio, uma luz que nunca nos atinge. Então, olha, assim, a ideia de a gente instaurar uma distância, a gente poder cuidar da gente, né? Eu acho que é esse o projeto de vocês, é por isso que vocês estão se reunindo, estão se encontrando, né? Esse cuidado de si, para poder cuidar do outro. É esse exercício, essa tarefa que a gente está perdendo quando a gente entra numa espécie de consumo voraz, desse interativismo frenético, né? Desse nosso mundo, em que a gente não se dá o silêncio, em que a gente não se escuta, em que a gente não se aprofunda. Quem é que consegue hoje ler um romance, né? Ler um conto? Isso é difícil. Tem um empobrecimento também da nossa capacidade de dar sentido, muito por um empobrecimento da linguagem, né? Porque são coisas que exigem um tempo, e a gente está numa coisa tipo daquela música do Kid Abelha, tenho pressa, muita coisa me interessa, mas nada tanto assim, né? Mas eu não sei, eu acho que a convocação é para a gente entrar nesse buraco negro dessa hipervisibilidade, dessa transparência extrema, e, ao mesmo tempo, a gente pode pensar se isso está jogando a favor de uma certa alegria, da chance da gente desfrutar dessa vida. O Evaristo está fazendo... Tem alguma pergunta por aí, Ana? O que queira fazer? Algum comentário? Eu acho que a gente já passou um pouco do tempo aqui, né? No Face não tem mais, deixa eu ver aqui. Enquanto a Ana vê a pergunta ali, eu creio que o Domênico de Masi ele traz muito isso, né? Você está se mexendo, você está sendo produtivo, né? E é uma demanda para que você esteja se mexendo o tempo todo. Imagina você parar no teu trabalho e dizer, agora eu vou parar para ler aqui um romance, porque isso vai me ajudar nas minhas relações, né? Parece que você está improdutivo. Então, muitas vezes parar, né, é o ato mais produtivo da criação, da inovação, do que ficar se mexendo o tempo todo, né? Mas há uma pressão, né? Esse observador, que muitas vezes, né, o nosso próprio colega ou nós mesmos, é de que a gente precisa estar se mexendo, precisa estar fazendo alguma coisa. Parar e contemplar parece improdutivo, né? E o pessoal que trabalha com inovação, né, o Daniel, é esse momento de parada, né, que se permite, né, ter esse ócio, né, de criatividade. Ana, com você. Não, eu só tenho, não sei, Evaristo, você não quer abrir o seu microfone e fazer o seu comentário que você colocou aqui no chat para a gente escutar um pouquinho a sua voz também? Não, eu só tenho, Evaristo, não quer... Olá, boa noite. Porque se fala muito, né? Acho que assim a gente procura sucesso, né? E eu vejo assim, tem 2 filhos jovens que assim, né? A faculdade ensinou mais ou menos assim: você tem que ter sucesso, você tem que ser gerente daqui a um tempo, tem que ser diretor daqui a um tempo, e a pressão enorme, né? Então assim, e aí assim você consegue um cargo, você está feliz, daqui a pouco você não está mais feliz com aquele cargo, você já vai buscar outra coisa, e assim em tudo, né? Eu acho que a vida da gente vive muito isso. Você quer emagrecer, aí você emagreceu um pouquinho, você está feliz por um certo tempo, daqui a pouco você está infeliz de novo, né? Então, assim, eu queria saber como é que é isso, né, na sua visão, né? Como é que a gente poderia aí buscar a felicidade, né? E aí, assim, acho que a felicidade não está só nas coisas boas que acontecem, mas, assim, como você enfrenta isso, o otimismo que você tem, né, a capacidade de você, se fala tanto de resiliência, de você tá se reinventando, e eu acho que assim as coisas que acontecem muitas vezes na vida da gente é para crescimento, né? Só que como que a gente faz para ter essa visão, né? Porque eu acho que aí a dificuldade está de você ter essa visão otimista frente às dificuldades. Seria bom, né, que a gente tivesse um pouquinho mais de tempo assim para poder entrar
o Foucault, no caso, essas questões que a gente está levantando aqui, isso interpelou, né, esse pensador do século XX aí. E ele foi encontrar em principalmente em duas grandes escolas gregas, uma resposta para isso, viu, Evaristo? No caso do epicurismo, o Epicuro, a gente associa o epicurismo a uma espécie, quase a um hedonismo, né? A pessoa precisa, porque a máxima do Epicuro é assim, a felicidade é possível, a gente pode desfrutar dessa felicidade. E o Epicuro percebeu que é sair do burburinho, da polis, dessa busca insana de fama, de glória, de dinheiro, e vamos se recolher. Para ele, ali, naquele momento, no momento de decadência violenta de Atenas, vamos sair disso aqui. Né? E o que ele assim, a primeira coisa que eu diria, Evaristo, ele fala assim, deseja de modo mais necessário possível. Reduz assim rico, não é assim, não é aquele que pode comprar tudo, rico é aquele que não precisa de nada. E aí ele falava, tem o desejo natural e necessário, que seria comer, dormir, beber, é isso que a gente, para viver feliz, ele falava, é isso que a gente precisa, é disso que a gente precisa. Você tem os desejos naturais não necessários, ele falava da arte, do sexo, da gastronomia, são naturais, mas não são necessários. A gente não dá para sobreviver sem isso. Torna a vida melhor, talvez a gente possa falar, não, isso aqui para mim é importante, mas eu quero só que vocês pensem nisso. Aí ele fala, tem os desejos desnecessários, e geralmente são esses que produzem os fantasmas, são esses que perturbam a nossa alma, é esse que nos impede do que ele chamava de ataraxia, que é a ausência de perturbação da alma. É isso. Quer dizer, essa busca por fama, por glória, por aquilo que nos aprisiona nesse mundo, né? É isso. E aí, então, esse é um ponto. Assim, desejar da maneira mais elementar possível. E o que eu queria só trazer para você, assim, para vocês, que pensassem numa ideia estoica, né? São duas coisas que eu acho interessante da gente pensar. Os estoicos eles se concebiam como participando. O nosso pensamento é uma espécie de prolongamento da própria physis, da natureza. Ele é coextensivo à natureza. E o que ele diz assim, olha, vamos exercitar um pouco uma certa movência no pensamento, se desidentificar de um eu para poder se alinhar ao que acontece. Os estoicos diziam assim, olha, ao invés de querer que aconteça, queira o que acontece. Deseja o que acontece. O Epicuro tinha uma coisa do prazer. Os estoicos falavam, não, é no sofrimento que a gente ganha tônus. Né? Então, assim, deseja aquilo que acontece, mesmo que sejam as piores coisas. E eles diziam uma coisa, que é com isso que eu quero terminar, para também passar aqui a bola, só para a gente antecipar também esse próximo encontro nosso. Eles falavam assim, olha, cuida de uma coisa que vocês também falaram no começo desse encontro nosso. Basta perceber com nitidez aquilo que depende ou não depende de você. O que depende ou não depende de você, e luta por isso. Porque o que não depende de você? Não depende de você a riqueza ou a pobreza. Não depende de você a tua feiura ou a tua beleza. Não depende de você a tua fama ou a tua condenação pública. A gente sabe muito bem. Quantas pessoas que com sabedoria, que vieram trazer um conhecimento para nós, foram cancelados, foram mortos até. Quantas pessoas que dizem alguma coisa hoje, a gente vê. De repente, do dia para a noite, esse cara desaparece. A roda da fortuna pode girar e no outro dia a gente está desempregado, porque vai saber o que motivou o delírio do cara que tinha lá um comando sobre a nossa função ali, né? O cara pode te demitir por um delírio qualquer. Então, não depende da gente. Então, cuida do que depende de você. O que depende de você
assim, tudo pode ser preferível você ter dinheiro, pode ser preferível você nascer numa família com estrutura, mas é preferível, mas não deve, assim, a tua felicidade é fruto daquilo que depende de você e você fazer com disciplina, se entregar com o máximo de consistência, né, e força possível. A maneira como você se relaciona com aquilo que te acontece depende de você, né? Então, acho que isso a gente geralmente sofre demais porque a gente está às voltas com problemas que não dependem da gente. Então, é nesse sentido que a gente está... Depende da gente a gente poder conduzir a nossa vida de uma maneira um pouco mais leve diante desse mundo que nos oprime, que nos assujeita, que quer esse ideal inatingível sempre, né? Então, depende da gente, talvez, a gente buscar um aliado através da poesia, através da filosofia, através de amigos. Para o Epicuro, a maior felicidade possível era filosofar com amigos. Porque quando você pode ser verdadeiro, né? Então, isso precisa de pouco, não precisa de muito, né? Então, acho que a gente poder assim, baixar um pouco essa expectativa que a gente tem de ter que se adequar a um padrão inatingível, talvez seja uma boa, viu, Evaristo? E você fez uma pergunta que eu gostaria só de concluir aqui. Não é o sucesso que traz a felicidade, mas a felicidade que traz o sucesso. O que o Spinoza ele fala, uma coisa muito parecida com essa, ele fala assim, ó, a felicidade não é o prêmio da virtude. A felicidade é a própria virtude. Não é pelo fato de reprimir paixão que você desfruta dessa felicidade. Ao contrário, é o fato de desfrutar da felicidade que você pode reprimir paixões que te levariam a acabar com a tua vida, né? Então, o que eu estou dizendo para vocês, assim, esse cuidado de si é a coisa mais importante. É que está caindo o avião, não é? Você cuida de você, para você depois cuidar do outro, né? Então, é um pouco isso que a gente está aqui brincando um pouco com os conceitos, né? Mas trazendo algumas coisas assim que eu acho que apaziguam um pouco essa ansiedade nossa, de achar que a gente pode tudo, inclusive de coisas que não dependem da gente, né? Então, eu acho que é uma ideia bem interessante essa, da gente poder meditar um pouquinho sobre isso, né? Sabe, Emílio, o Papa João Paulo II, ele tem uma encíclica que ele fala do amor, que ele vai chamar atenção para isso, né? De maneira geral, lá por dentro da encíclica, ele indica que fazer o que você ama é muito difícil, porque depende de muita gente, de muitas circunstâncias. Mas amar o que você faz, isso depende só de você. Então, esse olhar para a vida, né? Se querer tudo em relação ao mundo, o mundo não vai te dar isso, mas eu posso mudar a minha relação. Então, e ele vai falar das relações, né? Seja do teu trabalho, seja da tua esposa, do teu marido, seja da pessoa que você está, do teu filho, ou seja, dos teus colegas, né? Das atividades que você faz. Então, querer fazer, né, o que você gosta, o que você ama, o que traz felicidade, depende de muitos fatores, né? É quase improvável, mas trazendo, e aí eu acho que você disse, né, dos estoicos, a partir do momento que eu decido, então, amar aquilo, é muito mais fácil, porque aí eu trouxe para o meu espaço, né, de controle. Muito bom, Emílio. Eu acho que é interessante porque o que para mim mais chocou, chocou por quê? Porque é tão verdade, mas você precisou dizer que, de fato, a gente vive nessa coincidência, né, do agressor e da vítima, que somos nós mesmos. E na hora que você entende que está sob o teu poder esse reposicionamento e esse novo olhar, inclusive para a dor, inclusive para o desafio, inclusive para aquilo que você escolher, a coisa muda bastante, né? Ele te impulsiona para uma outra dimensão de como lidar com essas questões todas e optar, né? Aquilo que você falou, não vai mudar. O importante é que você escolha o teu espaço de distanciamento de toda essa pressão e volta a ter você de novo o controle do caminho que você queira definir. Então, queria agradecer muito essa. Eu tomei nota de um monte de coisa que eu te confesso que eu vou ter que reler para absorver, né? Porque foram insights de reflexão bastante poderosos,
Eu gostei muito, queria muito te agradecer e espero que todos tenham aproveitado também. E para o nosso próximo encontro, compartilhar para que vocês já possam se organizar, a gente vai ter aqui, que inclusive está conosco, né, no dia de hoje, mas próximo encontro que a gente vai ter dia 3 de maio, às 19h30, trabalhando um pouco numa sequência de construção em cima de tudo que a gente ouviu, mas com a grande oportunidade de ter o nosso próximo palestrante já com a gente aqui, falando um pouco de uma dimensão que pouquíssimos conseguem controlar, que é o tempo. Daniel, quer contar um pouquinho para a gente o que a gente pode esperar em maio com a tua presença aqui no Projeto Carreira? Com certeza, é um prazer estar aqui. Enfim, a gente vai falar de muitas coisas que parecem não ser muito novidade, né? E especificamente hoje, eu acho que contribui bastante o que já foi dito, né, para esse fechamento aqui, né? Essas intensas e sucessivas alterações que ocorrem no mundo de hoje, seja pelo avanço tecnológico, pela velocidade das informações, levam as pessoas a subjetividades peculiares, né? A forma contemporânea de administrar o tempo não permite que o sujeito entre em contato com suas experiências emocionais, visto que a gente é capturado, né, pelos artefatos do consumo, seduzido pelas superficialidades das pseudo-relações afetivas, né, e, enfim, nesse cenário a gente sucumbe, né, como falado longamente, né, dessa questão patológica de hoje, que é o narcisismo, a depressão, a compulsividade, demonstrando o quanto essas questões, né, são determinantes e influentes, né, na vivência acelerada do tempo, na constituição das nossas formações subjetivas. Então, o que a gente vai falar é um pouco sobre isso, sobre o reconhecimento dessa fragilidade humana, né, dessa passagem de tempo, talvez se tornar um caminho para a gente, enquanto sujeito, tolerar as perdas inevitáveis em nosso processo de existência, né? Enfim, um convite a repensar o tempo do sujeito, o tempo do mundo, o tempo da vida, e é isso. Interessante aqui, eu estava conversando com o Daniel antes, né, de falar sobre, tanto se fala de fazer curso de gestão do tempo, né, e o tempo parece que vai devorando a gente. Eu estava citando, mas aí depois eu vou só fazer a puxada de tema, depois quem é um especialista aí que pode responder as perguntas que todos mandarem, depois a gente caminha para o Emílio, porque você tem lá dois deuses, né, o Cronos e o Kairos, né? O Cronos é aquele senhor que, apesar de ser jovem, parece uma figura velha, que é o dono do tempo, né? Então ele controla tudo, organiza, né? E o Kairos é aquele do desfrutar do tempo, né? E aí o quanto, acho que é o que o Daniel traz de uma maneira bem interessante, que é trabalhar isso. Eu estou inserido num tempo que é controlado, mas eu preciso desfrutar esse tempo, mas eu não posso simplesmente desfrutá-los, porque eu não vou conseguir fazer isso da melhor forma possível se eu não tiver alguma organização, né? E eu acho que ele para ele, acho que isso é um ponto bem interessante. Inclusive, essa semana, acho que deixar para ele contar, ele viveu um momento muito especial aí, e a gente está aqui, eu e o Emílio, vibrando por ele aí, né, Daniel? Conta aí. Não, nesses lugares que a gente fala sobre carreira, né, e sobre construções, e sobre, né, momentos difíceis e momentos de conquistas, né, estava só comentando com eles que eu estava fazendo meu trabalho de estudo, né, me qualificando no mestrado, e que fui indicado para fazer um doutorado direto a partir da qualificação, né? Então, isso é uma coisa relativamente rara no mundo acadêmico, então dá uma animação, né? Mas, como a gente estava falando, e eu acho que é uma contribuição também que eu posso fazer, né, da forma como eu consigo contribuir para o mundo, é falar sobre esse desejo da gente entender o tempo como a liberdade, né? E essa liberdade, ela não está, ela é exatamente a antítese de estar preso pelo passado e preso pelo futuro. Então, com isso aí, né, temos aqui as palavras sábias do Belchior. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte,
E apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. Assim já não posso morrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Mensagem de esperança, como prometido. Sensacional, parabéns. E que privilégio a gente poder contar com você. Olha como o nosso projeto está ficando realmente um destaque, né? Muito legal, Daniel. Muito bem. Entrando, então, aguardem, será em maio. Daniel voltará aqui com a gente. Encerrando, então, o nosso encontro, como a gente também tradicionalmente o faz, eu gostaria de que todos se juntassem a mim nesse momento de agradecimento e reconhecimento dessa grande oportunidade que a gente teve através dessa oração. Meu Senhor e meu Deus, te damos graças pelas inspirações, decisões e bons propósitos que nos destes a conhecer neste nosso encontro. Amém. Amém. Agradeço mais uma vez ao Emílio. O teaser do Daniel foi incrível, já nos deixou empolgados aí para a gente ver o que vem pela frente em maio. E agradeço a participação de todos vocês também. Até a próxima edição do Projeto Carreira. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Vocês sabem que o Daniel também, a gente teve um encontro com ele, eu acho que uns 15 anos, né, Daniel? O Daniel estava numa turma aí de MBA que eu estava dando aula, e aí no fim o Emílio até foi convidado lá, participou, a gente fez um queijos e vinhos no encerramento das aulas, uma coisa meio estranha para a universidade, mas foi muito legal. E tem um aspecto que eu lembro, vai só contando aqui, né, já que estamos lá nos bastidores, eu lembro quando conheci o Emílio lá no banco, há 20 anos, eu pensava, como é que faz, né? O que é esse filósofo? Como é que a gente descreve um filósofo além de pensador, né? Aí o Emílio, né, fez uma citação do pré-socrático, dizendo assim, o filósofo, né, como eu, assim, é um cara que está num quarto escuro, procurando por um gato preto que lá não está, né? E aí aquilo me fez ficar pensando, contemplando e refletindo, assim, um bom tempo aí, viu, Emílio? E vai ser muito bom estar contigo aí, Daniel, no próximo mês. Essa daí dá para colocar no LinkedIn, né? No resumo. Quem sou eu? Procurando. Muito bom. Muito bom. Obrigada, gente. Foi demais. Bom, Obrigada, valeu Emílio. demais. Foi um viu? prazer. Obrigado a vocês. Prazer imenso estar com vocês. Tchau. Obrigadíssimo, gente. Tchau. Abração. Valeu, gente.